Olá, estamos de volta com mais uma aula da disciplina Gestão Ambiental. Aqui é o professor Euro e na aula de hoje nós vamos ver as necessidades e responsabilidades ambientais das organizações. Nós temos falado da importância da gestão ambiental para a sociedade hoje, mas esse valor que é dado para o meio ambiente, ele é uma situação relativamente nova. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo histórico do desenvolvimento do valor ambiental. Quando a gente estuda as aulas de história, a gente vê a Revolução Francesa, a Revolução Industrial no século XVIII, né? E a partir desse momento começam a surgir as garantias individuais, né? Os direitos universais do homem. Então a gente começa a ter esse tipo de desenvolvimento filosófico que acaba também se tornando um valor para a sociedade. No século XIX vai acontecer, graças ao desenvolvimento industrial e econômico, também uma série de garantias sociais, né? Os sindicatos, a ONU começam a atuar para que hajam garantias sociais para grupos sociais. E mais recentemente, no século XX, começamos a ter então, essas garantias coletivas, né? Então, e a partir desse momento, então, o meio ambiente passa a ser um direito que a sociedade possui, né? Um direito coletivo de você viver num ambiente sem poluição, por exemplo. Mas durante todo esse período histórico, né, da humanidade, a gente observa que existe uma supremacia do valor econômico no processo decisório. Então, o aspecto financeiro, né, ele se torna preponderante, primordial, e os tomadores de decisão, eles sempre privilegiam o aspecto econômico ao invés do aspecto ambiental, que às vezes tende até a desaparecer. Então, a partir da década de 50, 60, a gente começa a observar um aumento da poluição, né? As pessoas começam a perceber, né, essa quantidade enorme de lixões, né, de problemas ambientais causados pela poluição. Também muitos desastres ambientais, vazamento de gás, vazamento de petróleo, desmatamento, desertificação, né, de algumas áreas. Então, esses desastres ambientais começam também a ser mais percebidos pela população, pela sociedade. Por outro lado, a ciência também foi se desenvolvendo e mostrando que as causas de alguns desastres naturais era a ação do ser humano, né? Então a ciência começou a comprovar essa conexão entre a ação humana e esses problemas ecológicos que estavam surgindo. E a população foi se conscientizando dessas informações e começando a pedir, né, soluções para esses problemas porque estavam sendo afetados diretamente na sua saúde, na sua condição de vida, né? Então, tudo isso vai levar ao surgimento do movimento ambientalista por volta da década de 50, 60. Você vai ver, então, algumas lideranças surgindo, exigindo, né, que o governo e que as indústrias reduzissem a poluição. No bojo desse movimento ambientalista vão surgir diversas organizações não governamentais, como o Greenpeace e outras instituições para proteger os animais, proteger o meio ambiente, né, de uma maneira, às vezes, até estridente, né? O pessoal até fala, às vezes, em terrorismo verde, né? Terrorismo ambiental, porque eles vão para a mídia, eles atacam as indústrias poluidoras, né? Então, mas tudo isso nesse afã, né, nesse intuito de ajudar a reduzir a poluição no planeta. E isso vai desembocar num movimento político, né? Então o Partido Verde vai surgir em diversos países, trazendo para a discussão política, para a legislação de cada país, essa importância, né, da preservação do meio ambiente. Então o Greenpeace ele se notabilizou, né, por estar atuando, né, no mundo inteiro, exatamente pedindo pela preservação do meio ambiente, contra a energia nuclear, pedindo as energias renováveis, contra o desmatamento, contra a morte dos animais. Então o Greenpeace, ele, de certa maneira, ele toma a frente nesse processo, né, como uma entidade global, uma ONG, né, que vai buscar essa preservação ambiental. E a partir daí, então, a sociedade, as indústrias, o governo começam a pensar
no desenvolvimento sustentável. Então, a partir da década de 90, desenvolvimento sustentável passou a ser a palavra-chave no meio das agências internacionais de fomento. Então, se você quer desenvolver um país, você tem que pensar no desenvolvimento sustentável, não apenas na parte econômica, mas também na parte ambiental. Então, o jargão do planejador de desenvolvimento foi tema de conferências, era o slogan de ativistas, né, de desenvolvimento econômico e do meio ambiente. Então, essa é a palavra, né, que começa a tomar força no início da década de 90, né, como sendo o novo valor a ser perseguido, não apenas no aspecto econômico, mas também no aspecto ambiental. Então, o grande mérito, né, do debate em torno do desenvolvimento sustentável foi ter promovido, de alguma forma, a institucionalização da questão ambiental, reunindo sob o mesmo teto posições teóricas e políticas contraditórias, né? Então o slogan era da escassez à sustentabilidade. Mas você junta então pessoas que querem desenvolvimento econômico, né, utilizando o meio ambiente para se desenvolver economicamente, e de outro lado você tem os ambientalistas que querem essa sustentabilidade. Então, desenvolvimento e sustentável são dois conceitos meio que antagônicos. Então, sempre vai existir algum tipo de tensão nessas reuniões para debater esse desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, né, quando pensa em meio ambiente e discussões sobre como você vai, na prática, fazer esse desenvolvimento sustentável. Então, vai se consolidar, né, o conceito do tripé da sustentabilidade. Nos Estados Unidos, eles cunharam o termo triple bottom line, tá? Que significa que você tem uma linha na parte final, né, dos demonstrativos financeiros, que é o lucro, né? Lucro, prejuízo da empresa. Você tem lá o demonstrativo financeiro e na última linha, né, na linha de baixo, você tem lá um resultado que é o resultado financeiro, lucro ou prejuízo. O que eles estão propondo é que, além desse lucro-prejuízo financeiro, você também coloque, tá, um lucro ou prejuízo ligado às pessoas, né, à questão social, tá, e também uma linha ligada ao aspecto ambiental, né, então, o aspecto ecológico. Então, a ideia é que você vai ter as empresas, né, demonstrando que elas são capazes de ter um lucro econômico, são capazes de respeitar o meio ambiente, são capazes de respeitar a sociedade também. Então, o desenvolvimento sustentável vai se preocupar com a satisfação das necessidades, né? Aí vem um aspecto da qualidade ambiental, para você satisfazer essas necessidades do desenvolvimento econômico, né? Mas também pensando nas gerações futuras, né, que é a questão da sustentabilidade, ou seja, eu vou retirar recursos do meio ambiente, mas essa minha geração não pode prejudicar a próxima geração, as próximas gerações. Né? Então, se eu consumir todo o recurso agora, os meus filhos, os meus netos não vão ter como se sustentar nesse planeta. Tá? Então, é necessária a criação de políticas ambientais. Né? Então, o governo, né, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, eles vão entrar atuando nessa política ambiental que permita o crescimento econômico, mas também mantendo essa qualidade ambiental. Então, quando a gente pensa na gestão ambiental para a sustentabilidade, a gente precisa compreender que o meio ambiente é a fonte dos recursos naturais. Né? Então, é o aspecto econômico. Então, a madeira, o ouro, o ferro, né, todos esses recursos, né, eles vão vir desse nosso meio ambiente. Então, o meio ambiente é a fonte dos recursos naturais que vão ter esse aspecto econômico. Também é a base de sustentação da vida, é o aspecto ecológico. Né? E também é o meio para o relacionamento, que é o aspecto social. Então, o meio ambiente ele vai impactar essas três áreas. E a partir daí, é importante que exista uma ação da sociedade. Né? Então, quando a gente pensa nessa satisfação das necessidades, né, e contrabalanceando com a questão da qualidade ambiental, vem a pergunta: quem é que dita o que deve ser buscado? Né? Quem é que vai falar a respeito disso? É a própria sociedade. Né? Ela que vai dizer o que ela deseja, porque ela está sendo impactada, né, por essa situação. E como é que a sociedade de cada país ela pode fazer isso?
através da democracia, né, elegendo seus representantes, e também através da justiça social, que vai estar ligada aí ao poder judiciário, que vai, de certa maneira, disciplinar as ações que estão sendo feitas pelas diversas empresas. Tá? Então, a sociedade ela vai participar através de colegiados e conselhos, né, de meio ambiente, que pode ter um caráter consultivo ou deliberativo, né, e também a criação de diversos comitês de bacia hidrográfica, conselhos gestores de unidades de conservação. Você vai ter o CONAMA, o CONSEMA, o CONDEMA, diversos conselhos, né, de meio ambiente nas diversas situações. Ok? E o que se coloca é que é necessária a representatividade dentro desses conselhos nos diversos setores da sociedade. Então você vai ter representantes do comércio, da indústria, do governo, das organizações não governamentais que cuidam do meio ambiente. Então todos os setores da sociedade devem estar representados nesses conselhos para que eles possam tomar decisões que reflitam realmente tudo aquilo que a sociedade necessita. E aí vem outro aspecto, que é a eficiência e eficácia desses conselhos. Eles precisam tomar decisões que realmente ajudem ao desenvolvimento, né, econômico, mas de uma maneira sustentável. Então, quando a gente fala nessa política ambiental, nós estamos falando do conjunto de normas, regulamentos, estímulos, né, sanções e penalidades estabelecidos pelo poder público para assegurar a obtenção e manutenção de padrões adequados de qualidade ambiental. Então, essa política ambiental ela tem que ser capaz de influenciar o comportamento das pessoas e das empresas para que se alcance esses objetivos, né, o que, né, que foi colocado ali como política, né, qual é o objetivo que está sendo colocado naquela política ambiental específica, definindo quem são os agentes, né, e também como que vai ser feito o atingimento desses objetivos, né, são os instrumentos que vão ser utilizados. E o governo, né, vai ter uma série de instrumentos para poder atingir esses objetivos. Vamos ver alguns deles durante a nossa disciplina. Então, nós temos duas abordagens, né, com relação a essa questão das políticas ambientais. Uma primeira abordagem é uma adoção compulsória de comando e controle. Então, o governo vai dar a ordem, né, o regulamento, vai instituir o padrão a ser seguido em termos de poluição que é aceitável, vai fiscalizar, né, e vai punir quem não cumprir aquilo. Tá? Então, essa é a adoção que é feita através de leis, né, de regulamentos. Então, o governo coloca a lei e a empresa precisa cumprir aquilo. O governo vai lá fiscalizar, por exemplo, o nível de poluição. Ele vai lá, faz todo o levantamento das informações, dos dados, e verifica se atingiu o limite colocado, vai receber uma penalidade. Pode ser uma multa, pode ser o fechamento da empresa. Tá, okay? Então o governo tem esse poder de polícia para, fez a legislação, ele pode fazer cumprir aquela legislação. Temos também uma adoção voluntária por parte das indústrias e das empresas. Tá? Então o governo coloca, por exemplo, alguns instrumentos econômicos, como incentivo fiscal, o financiamento, isenções, faz alguns pagamentos, por exemplo, para a empresa que resolve substituir um equipamento velho que consumia muita energia por um equipamento mais novo que consome menos energia. Então o governo vai dar um incentivo fiscal para a importação desse tipo de produto, vai financiar a compra desse produto, pode fazer algum tipo de isenção, né, fiscal, e às vezes até fazer algum tipo de ajuda, pagando algum tipo de processo, né, para facilitar a adoção de um novo comportamento que é benéfico para o meio ambiente. Tá? Agora, o empresário, ele aceita ou não, né? É uma adoção voluntária, ele não é obrigado. Né? O governo fala, olha, se você fizer o uso de energia solar, você vai pagar menos IPVA, menos IPTU, menos algum imposto. Tá? Então, e aí, se o empresário adotar, ele tem aquela redução. Caso contrário, não. Tá? Um outro aspecto é que a sociedade passou a ver de uma maneira muito positiva as empresas que fazem essa atuação favorável ao meio ambiente. Então as empresas elas buscam certificações, né, de conformidade com a ISO 14000, que tem um desempenho que é eficiente, que não gasta muita energia. Tá? Então ela procura essa certificação porque serve como uma propaganda
para aquela empresa, para a imagem da empresa. Então, elas voluntariamente vão tomar algumas ações, algumas atitudes que vão ser favoráveis às políticas ambientais do governo, né? Então, é uma forma voluntária de fazer isso. Ou para receber algum tipo de incentivo, ou para poder fazer algum tipo de propaganda que vai favorecer a imagem da empresa. Por outro lado, pessoal, nós temos também os fatores ambientais que são de interesse para a localização das indústrias e das empresas, né? Então, existem alguns critérios de aptidão para um conjunto de fatores ambientais de interesse, tendo em vista o potencial de geração de impactos ambientais associado à atividade em questão. Então, o meio ambiente é também fundamental para as empresas. Elas vão avaliar o ambiente onde elas vão se localizar, porque isso pode favorecer o seu negócio, né, de diversas maneiras. Então, existe um instrumento, né, de apoio que é o zoneamento ambiental. Ele vai ajudar as empresas a identificar as potencialidades e restrições para as diversas atividades, né? Então, de acordo com o tipo de solo, por exemplo, você vai poder ter uma atividade ou não, tá? Então, esses mapas temáticos são instrumentos de apoio para a tomada de decisão dos industriais, dos empresários. Então, você vai numa região e desenvolve estudos que vão gerar esses mapas para diversos temas de interesse para o industrial. Por exemplo, uma determinada região tem aptidão para a indústria do tipo X ou Y, tá? Uma outra área, né, tem aptidão para agricultura, outra tem aptidão para disposição de resíduos, né, e outra tem aptidão para expansão urbana. Então, cada aspecto geográfico, espacial, né, vai ter aí uma possibilidade para você ter algum tipo de uso desse solo, enquanto que outros usos não são indicados. Então, esse levantamento é feito, né, através de mapas de satélite, diversas análises de solo, né? Então, tudo isso é montado, esses mapas, essas diversas análises, né, de um determinado local, para você gerar diversos mapas que vão avaliar a aptidão, né, para você fazer algum tipo de atividade. Então, a partir daí, a partir desses diversos fatores, né, você vai ter diversos tipos, né, de aspecto a ser analisado, e aí você vai ter a verificação da aptidão ou não daquela região para uma determinada atividade. Então, imagina, por exemplo, o relevo, né? Então, você tem uma inclinação, né, que pode ser pequena ou pode ser alta. Se essa declividade for muito alta, você fica sem condições, por exemplo, de fazer uma indústria naquele lugar, né? Uma declividade muito grande, você não consegue construir uma empresa, uma indústria ali naquela região. Por outro lado, se for um lugar mais plano, é ótimo para você poder fazer a sua construção, ok? Então, a distância da água. Então, você precisa de uma indústria que fique num local mais seco, né? Então, se está longe da água, é bom para você. Se está muito perto da água, a umidade pode te atrapalhar. Depende do seu ramo de negócio, tá bom? Então, esse tipo de análise é feita e é verificada, então, se um determinado local é apto ou não para você instalar ali a sua indústria. E aí é feito, então, né, esse mapa, né, de avaliação da aptidão para a instalação das indústrias, e você pode ter alguns locais onde é inapto, né, você não pode colocar ali a sua indústria. Então, observe que, por exemplo, que essas linhas azuis são os rios e córregos, tá? Nas margens dos rios e córregos está em branco, exatamente porque você não pode construir a sua indústria, né, próximo dos rios e mananciais, eles são protegidos por lei, tá bom? Outros têm uma possibilidade baixa, talvez por conta da inclinação do terreno, outros têm uma aptidão média e outros têm uma aptidão alta, quer dizer que aquele é um local interessante para você poder colocar a sua indústria. Temos ali uma região também que já é área urbana, a indústria não pode ser colocada lá, e temos também as estradas definidas aí. Então você pode pensar, na hora de analisar, né, a localização da sua indústria,
você vai verificar um ponto que seria, por exemplo, próximo da cidade, próximo de uma estrada e também que tem uma aptidão alta. Tá? Então você pode localizar ali um local que seria interessante para você fazer a colocação da sua indústria. É lógico que vão existir outros aspectos, por exemplo, o aspecto do valor do terreno. Então essa é uma abordagem inicial para você poder começar a pensar no local de instalação da sua indústria. Então, pessoal, para a gente encerrar, vamos relembrar então alguns conceitos importantes, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é que o nosso foco está nas organizações e nas atividades dessas organizações. A gestão ambiental para as empresas é o foco da nossa disciplina. Então, essas organizações e atividades, elas vão modificar o meio ambiente, tá? E elas podem causar impacto ambiental. Esse impacto ambiental pode ser positivo, né, que vai levar a um desenvolvimento sustentável, ou pode ser também um aspecto negativo e causar a degradação ambiental. Essa degradação ambiental vai afetar os ecossistemas, tá? Enquanto que esse desenvolvimento sustentável é aquilo que é mantido, né, equilibrado pelo meio ambiente, ok? Então a gestão ambiental ela vai buscar o controle apropriado do meio ambiente, né, que equilibra e mantém o desenvolvimento sustentável, e também a gestão ambiental busca proteger os ecossistemas. Então, as organizações, né, elas precisam observar a legislação ambiental, porque vai proteger os ecossistemas. Tá ok? Muito bem. Nós temos o primeiro fórum, né, já para vocês poderem estar debatendo. Então, a cada aula, vocês podem entrar no fórum e colocar mais informações. Tá bom? Então, com base nos materiais disponíveis, nos seus estudos e no seu repertório sobre o tema, discuta a seguinte questão: como você percebe a crise ambiental atual e, na sua opinião, como os administradores e gestores podem contribuir para a minimização dos problemas ambientais? Então, insira exemplos, conte sua própria experiência, o que você aprendeu na aula de hoje, né? O que você aprendeu hoje, o que mais que o gestor pode fazer? Então, a ideia é que vocês usem esse fórum para compartilhar o conhecimento a cada aula. E também comente as respostas dos colegas. Então, na primeira aula, alguns colegas já entraram, já participaram. Você vai ler o que eles escreveram e vai dizer se você concorda, se você discorda. Você pode complementar aquilo que o seu colega falou, para que a gente possa gerar uma interação maior dentro da nossa sala de aula. O prazo, então, é até o dia 7 de março para vocês poderem participar. Mas faça isso o quanto antes. Temos também, pessoal, o nosso segundo exercício, tá bom? É só você entrar lá também e responder a esse exercício. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as tecnologias de redução de consumo e geração de resíduos nos processos produtivos. Façam já o nosso segundo exercício e participem do nosso primeiro fórum. Não se esqueçam de entrar na plataforma, né, de educação à distância da FAAG e preencher o seu perfil do aluno. Coloque a sua foto, fale um pouco de você, para que a gente possa se conhecer melhor. Por hoje é só e até a próxima.